Para garantir a segurança das partes, num bom processo de locação imobiliária, uma série de regras tem que ser seguida. É sobre esse assunto que vamos falar hoje no nosso 9º episódio do Resenha Cast. Sejam todos muito bem-vindos e roda a vinheta. Muitas pessoas ficam confusas, sem saber o que fazer, sem saber o que pode, o que não pode, num processo de locação, né? Existem dúvidas acerca de prazos, existem dúvidas acerca das obrigações das partes. Então, se esse for o seu problema, se essa for a sua dúvida, fica tranquilo que hoje a gente vai sanar várias delas, não é isso, Fernando? Isso aí. Introduzindo essas dúvidas, a questão do prazo, como você bem falou, queria fazer uma pergunta a Léo, tem um bom conhecimento dessa parte jurídica. O que é que diz a lei do inquilinato, Léo? A gente sabe que existe um prazo meio pré-definido de 30 meses, mas isso é obrigação, existe uma obrigatoriedade para seguir esse prazo, ou é uma mera convenção, é uma sugestão? Como é que funciona isso? Na verdade não é uma regra, né? O prazo de 30 meses ele é estipulado na lei do inquilinato como uma sugestão. Então a lei do inquilinato sugere que o contrato seja de 30 meses. Mas temos vários casos diferentes disso, porque a vontade das partes sempre irá prevalecer. Né? Perfeito. Então assim, a gente tem contratos de 12 meses, tem de 24, tem de 18, tem de... Então se eu tenho uma vontade, você tem um imóvel, eu quero alugar, a gente fecha ali aquele prazo, acabou. Então a lei do inquilinato apenas sugere. Essa sugestão, eu imagino que seja muito para preservar o inquilino, principalmente, né? Porque a gente sabe que qualquer mudança, quando a gente aluga um imóvel, principalmente o residencial, o comercial também se aplica, mas a gente está falando mais de residencial nesse momento. Quando a gente faz uma mudança, a gente aluga um imóvel, a gente tem um investimento. Além do investimento da mudança, investimento de imóveis ali que a gente vai colocar, um equipamento ou outro. E eu imagino que esse prazo seja muito para preservar esse investimento do inquilino, não é Sim, com certeza. Simplesmente pelo fato de não fazer com que o locatário, né, também conhecido como inquilino, não tenha uma surpresa de repente depois de todo esse investimento e receba uma notícia ruim de que o proprietário vai vender o imóvel, vai se desfazer e precisa do imóvel. E para isso, nos contratos, Valdo, geralmente tem as regras de multa, de quebra de contrato antes do prazo. Rescisão. Como é que funciona isso aí? Geralmente, um contrato bem feito, um contrato bem amarrado, ele estabelece ali as multas contratuais. Uma dúvida que muita gente tem, falando sobre multa, é se o proprietário pode pagar a multa para pedir o imóvel de volta. Não existe multa para proprietário. O proprietário, depois que ele fez a locação, ele tem que fazer ali o contrato ser cumprido, tem que seguir o contrato. Por outro lado, se o inquilino quiser devolver o imóvel, né, quiser sair do imóvel antes do prazo ali contratual, ele paga a multa ali de rescisão do contrato. Nesse caso aí específico de contrato de 30 meses, aqui na imobiliária, por exemplo, não sei se vocês fazem da mesma forma, nós estabelecemos que após 12 meses, o inquilino ele pode devolver o imóvel sem que haja necessidade de pagamento de multa, como também o proprietário pode solicitar ali imóvel, logicamente, informando para o inquilino com 30 dias de antecedência, para que... Então, isso é importante a gente enfatizar. Quer dizer, repetindo suas palavras, entendendo o que você acabou de falar. No contrato de locação, o proprietário ele não tem a opção de pedir o imóvel de volta, mesmo pagando multa. Não ele vai sofrer se ele fizer isso, tem algumas outras penalidades jurídicas para isso, não é isso? Como indenização, porque geralmente, uma série de coisas, dano moral. Geralmente tem essa dúvida, né? E às vezes tem muitos proprietários que chegam assim e dizem, mas não tem multa caso eu queira pedir o imóvel de volta, né? E de fato a lei do inquilinato não prevê isso, porque imagina só como vai ficar a situação do inquilino com aquela insegurança que a qualquer momento, né, dentro do contrato, o proprietário pode pedir de volta o imóvel e lavar aquele transtorno para se mudar novamente, para procurar outro imóvel, para achar outro imóvel, para iniciar de novo reforma, reparos, enfim. Então a lei do inquilinato ela não prevê multa contratual no caso do proprietário solicitar a quebra do contrato, né?
Porque, na verdade, ele não prevê multa porque não há possibilidade de reaver o imóvel durante a vigência do contrato. Mas isso a gente no sabe, caso do locador. Mas a gente sabe que isso na prática acaba acontecendo muito, né? Sim. Por falta de conhecimento. Isso é importante a gente enfatizar, porque nosso programa serve muito como informação e educação no nosso tema, e esse é o nosso maior objetivo. Então, muita gente acaba tendo o seu contrato rescindido, você é inquilino, você é locatário, você acaba tendo seu contrato rescindido antes do tempo e aceita, por falta de conhecimento ou por falta de orientação de um bom profissional. Aí vem a história novamente de como você tem que estar bem assistido para fazer qualquer negócio imobiliário. Uhum. E uma coisa importante que eu sempre digo também, e vou falar agora e vou continuar falando durante o nosso episódio, é que o combinado não se discute, né? O combinado ele não sai caro. Então tudo, a vontade das partes, ele tem não só a vontade das partes, mas as condições e as cláusulas que vão ser pré-estabelecidas ali tem que estar em contrato. Então, inclusive sobre a multa de rescisão antecipada. Se o seu contrato ele não tiver falando sobre o assunto, você não consegue dar a obrigatoriedade do locatário de pagar a multa. Você está à mercê de um entendimento. Sim, à mercê do entendimento. Então, se você não estipula uma multa por rescisão antecipada por parte do locatário, você não consegue cobrar essa multa. Tem uma regra pré-definida para essa geração de multa, referente a tantos aluguéis? Sim, existe uma métrica, uma conta. Eu acabei de alugar um imóvel, só melhorando a pergunta. Eu acabei de alugar um imóvel. Eu tenho, em via de regra, eu rescindi no contrato antes do tempo, eu pago uma multa equivalente a tantos meses de aluguel. Sim. A regra para esse cálculo dessa multa por rescisão antecipada, ela ocorre, vamos dar só um exemplo aqui, um contrato de 12 meses. Vou dar um exemplo para ficar mais prático do entendimento. Você tem um contrato de 12 meses. Com 3 meses, você decide rescindir o contrato, locatário, né? Então, você pega... Faltando 9 meses. Faltando 9 meses para o término do contrato. Então, a multa ela é calculada 3 vezes o valor do aluguel, dividido pelo tempo do contrato. Então, você pega, vamos supor que o contrato seja R$1.000 a locação. Então, você pega esses R$1.000 vezes 3, é a multa. Esses 3.000, você multiplica, você divide pelos 12 meses e multiplica pelos 9 que faltam do contrato. Então, a métrica da conta é essa. E isso tem que estar também explícito em contrato. Essa questão de deixar explícito em contrato é uma dica principalmente para o proprietário de imóvel, para o locador. Observe se o seu contrato lá de locação, caso você queira fazer direto, existem alguns casos, a gente orienta que você peça realmente a consultoria, a assessoria de uma imobiliária ou de um corretor da sua confiança, mas caso você queira se arriscar em fazer direto, observe se no contrato existem as multas estabelecidas, né? Que se não tiver a multa estabelecida, ele pode ficar também à mercê. Sim. A gente é acostumado a ver muitos casos de contrato de locação direta que foi feito aquele contrato, aquele padrão Ctrl+C, Ctrl+V, né? O cara pegou um contrato na internet, vai lá na internet e diz contrato padrão de locação. Aí faz aquele contrato lá, muda os dados do proprietário, do inquilino e pronto, assina o contrato. E na maioria das vezes, no namoro é tudo mil maravilhas, né? E depois que vem o casamento começam as implicações. E essas implicações, se o contrato não tiver bem feito e bem orientado, a dor de cabeça pode ser muito grande. O contrato ele tem que ser tão detalhado, né, para você ver a questão, porque às vezes até uma condição que está explícita ali, que está no contrato, ela não é interpretada por uma das partes daquela forma, né? Só para falar rápido, eu tive um exemplo no escritório há 2 semanas atrás de uma rescisão antecipada em que o locatário, o inquilino, ele chegou no escritório com a chave do imóvel. Vim devolver. Assim. Aí a gente olhou, certo, mas vim devolver como? Não, eu já me mudei, pintei. Ele fez tudo que tinha para ser feito no imóvel. Devolução, pintura, reparo, tudo. Só esqueceu de avisar com 30 dias de antecedência, né? E esse aviso também tem que estar explícito, né, no contrato. Então ele solicitou a nossa cópia do contrato para a gente ler e lá tem escrito que o locatário deverá avisar no mínimo com 30 dias da sua continuação ou não.
E ele falou que naquela interpretação ali não tinha dizendo que se ele não continuasse ele pagava multa. Aquele mês ele vai pagar. Então, é uma questão de interpretação. Então, a gente teve que marcar uma reunião com ele, sentar, explicar tudo detalhado para ele poder entender o I vai continuar ou não. Só para reforçar um ponto muito importante de tudo que a gente falou aqui, existem duas situações aí que vale a pena a gente frisar. Em relação à rescisão do contrato, em relação à rescisão antecipada, em relação à multa, em relação ao proprietário poder reaver o imóvel ou não, tá? Primeira, o inquilino, o locatário, enfim, ele pode ficar isento em relação à multa se ele for quebrar o contrato numa situação onde ele seja transferido por motivo de trabalho para outro estado, tá? Então, ele veio para Natal a trabalho, fez lá um contrato de 12 ou 30 meses, e depois de 8 meses vai precisar ser transferido para São Paulo. Então, nesse caso específico, ele não precisa, né? Comprovando que ele vai se mudar, né? Por questão de trabalho, ele não paga multa contratual, tá? Em relação ao proprietário, em solicitar o imóvel de volta, né? Não existe de fato multa para o proprietário, mas ele pode pedir o imóvel de volta caso seja para uso próprio, não é isso? Sim, também com 30 dias, respeitando o prazo, que é até chamado de denúncia vazia isso, né? Então até respeitando o prazo dos 30 dias para uso próprio dos ascendentes ou descendentes, né? Então, isso, assim, ele não pode quebrar o contrato se ele for colocar para vender, se ele for alugar para outra pessoa, se ele for alugar para outra pessoa. Quero tirar esse inquilino para alugar para outro, aí ele não tem essa possibilidade. É uma justificativa que tem que ser comprovada. Né? Ele tem que comprovar que ele está pedindo o imóvel de volta, mesmo antes do prazo contratual, para uso próprio. Exatamente. Isso aí ele está isento. Perfeito. Encerrou essa parte agora, tiramos essa dúvida, vamos para outra dúvida que é muito recorrente em relação às garantias locatícias, né? É muito comum inquilinos ficarem em dúvidas acerca das garantias, proprietários também, né? Eu vou cobrar ali calção, fiador, seguro-fiança, eu posso cobrar mais de uma garantia. É muito comum o proprietário dizer assim, beleza, coloca no contrato aí calção, mas eu quero também que ele apresente fiador. E aí, pode, não pode? E só para iniciar esse tema, acho que o Léo pode falar melhor sobre isso, mas a gente sabe que uma coisa que é regra, que está na lei, é que você obrigatoriamente tem que ter uma garantia locatícia. Você não pode, como proprietário, você está infringindo a lei como locador, exigir mais de uma garantia ao mesmo tempo. Então, ou eu tenho fiador, ou eu tenho calção, ou eu tenho seguro. Então, eu não posso exigir do inquilino no contrato mais de uma garantia, não é isso? Exatamente. E quando você fala a obrigatoriedade de exigir, na verdade, a obrigatoriedade de você exigir apenas uma, né? Porque se você quiser alugar seu imóvel sem garantia nenhuma, você aluga. Isso. Então, assim, a opção é sua. Eu não recomendo, acho que você não recomenda, ninguém recomenda, né? A garantia ela vem para dar segurança principalmente ao locador. E a lei determina 3 possibilidades dessa garantia, né? Que é calção, fiador, né? Ou seguro. Né? Existe até algumas pessoas que falam num quarto tipo de garantia, que é o título de capitalização. Mas, na verdade, o tipo de capitalização ele é um tipo de seguro. Então, ele se encaixa nas 3 das opções que a lei determina como garantia. Hugo, na verdade, agora existe algumas empresas apresentando outra forma de garantia que não deixa de ser um seguro, que é a garantia atrelada a cartão de crédito, por exemplo. Credipago faz muito isso. Sim. Onde a pessoa passa ali um valor no cartão de crédito e a seguradora, né, nesse caso Credipago, algumas financeiras, enfim, vão garantir ali a questão daquela locação. Né? Dentro do tema garantias e de cada garantia especificamente, tem algumas regras também. Né? O fiador, eu acredito que seja o que tenha mais particularidades. Né? O fiador ele não pode ser qualquer pessoa. O fiador ele precisa ter algumas características para ele se encaixar como fiador, né? É verdade. E a figura do fiador, assim, é complicado, né? Porque assim, nem todo mundo quer ser fiador de alguma coisa, de alguma operação financeira, porque não deixa de ser uma operação financeira. Na verdade, existem algumas regras que seguem quase as mesmas regras do locatário, de quem está alugando, né?
porque ele precisa ter renda comprovada de no mínimo 3 vezes o valor do aluguel. Ele precisa residir na cidade. Precisa ter ele precisa ter imóvel próprio quitado na cidade, né? Porque esse imóvel ele vai servir, né? De repente numa falta de pagamento, ele vai servir, inclusive, ele vai passar inclusive por uma penhora, né? Então por isso essa complicação. Por isso que a gente precisa inclusive indicar e orientar muitas vezes o próprio fiador. Porque às vezes ele não, por também falta de conhecimento, ele acredita que vai ser só assinar lá junto com o locador, com o locatário, desculpe, mas na maioria das vezes acaba sendo o maior cobrado, né? A pessoa que mais é cobrada, porque o locatário ele é cobrado no não compromisso dele, na falta de comprometimento dele. O fiador ele passa a ser cobrado com as mesmas exigências e com as mesmas penalidades e às vezes vai precisar pagar. Na maioria das vezes, quem vai ser obrigado a pagar a dívida do locatário é o fiador. Sim, com uma pequena observação, né? A verdade, a figura do fiador, quando ele se torna fiador num contrato de locação, existem duas possibilidades, duas formas de ele ser fiador. O fiador subsidiário e o fiador solidário. Como você consegue fazer isso? Um devedor subsidiário, ele só vai conseguir ser cobrado quando você cessar todas as outras chances que você teve com o locatário, inclusive com a execução de bens, né? Então assim, se você conseguiu cobrar o locatário, executar algum bem, ele não pagou e conseguiu sanar a dívida ali, você não aciona, nem incomoda o fiador. Quando você passa a ter o fiador como uma figura de devedor solidário, fiador solidário, você pode cobrar ele a qualquer momento. E como você faz isso? Vou dar um exemplo nos nossos contratos de locação. A cláusula do benefício da ordem. Então, quando você coloca uma cláusula no seu contrato de locação, que o fiador ele renuncia o benefício da ordem, ele pode ser cobrado inclusive antes do locatário. Atrasou. Então, atrasou, já recebe a notificação. Isso às vezes acontece até quando você tem mais segurança jurídica no fiador do que no locatário. Então assim, se você acontece, né? Acontece muito. Então se você consegue, você tem um locatário que está ali no limite do limite da locação. E você tem um fiador que do comprometimento ganha 100 vezes o comprometimento de renda. Existem muitos casos de locador que vem morar em Natal, estudante, por exemplo. Sim, né? sim. E o contrato é feito, de fato, no nome dele, com um fiador, geralmente é um parente responsável. Exato. E essa pessoa que vai ser o responsável pelo pagamento. Exatamente. Né? Às vezes o funcionário público federal com a renda boa. Então, quando você tem essa cláusula contratual estabelecida, você pode cobrar ele diretamente. Na verdade, assim, pela prática normal, você vai cobrar o locatário, né? Tem o seu serviço de cobrança, você vai dizer, passou um mês, você está devendo. Não teve sucesso, você aciona direto o fiador. Lembrando que, falando sobre isso especificamente, como o Fernando falou, às vezes o estudante vem de outro estado estudar aqui na Universidade Federal e quer apresentar, às vezes, um fiador que não mora no estado, né? É uma condição que os meninos falaram aqui para frisar, o fiador ele precisa ter imóvel próprio na cidade, né? Então, eu vim de São Paulo e estou morando agora em Natal e quero que o meu fiador seja meu pai que mora em São Paulo e tem 10 imóveis lá em São Paulo. Sim. Não serve. Sim. Não é isso? Não serve. Então, e aí vamos lá para outra garantia agora, a calção. E só para encerrar, só complementar essa questão da garantia do fiador. É necessário, né, fora os pré-requisitos normais que o fiador tem, de renda 3 vezes o valor do aluguel, ser maior de idade, ele precisa da anuência do cônjuge também. Verdade. Para ser fiador, porque pra você tem um bem a ser fiador, o seu cônjuge tem que aceitar. Sim, existe alguns porque ele também será solidário, né? Sim, e não é só a questão dele ser solidário, porque existem algumas interpretações que falam, mas tudo bem, se você supre a assinatura de um, é porque você só vai poder cobrar o outro. Mas não, você está falando, às vezes, até de um bem de família que pode entrar em execução. Pode. Então, como é que você vai executar um bem que se o outro, se o cônjuge não teve anuência nenhuma, não sabe nem que ele foi fiador? Então, é importante frisar isso, que ele tem que estar ciente. Importantíssimo. Ou seja, pessoal, para ser fiador de alguém no contrato de locação, tem que ser muito íntimo e tem que ser corajoso pra caramba. Mas vamos lá. Continuando acerca das garantias, tem a garantia da calção, né?
que geralmente é o valor equivalente a 3 aluguéis, né? Que pode ser ou não 3 aluguéis, é o que vai ficar ali combinado entre as partes. Mas, já aproveitando esse gancho, realmente existe essa máxima e essa, em via de regra, a gente fala de 3 calções, pode ser variado para menos. Não existe, pela lei do inquilinato, não existe possibilidade da gente cobrar ou o proprietário ou o locador exigir que tenha uma calção 5, 6 maior do que 3 aluguéis. Então vamos lá, reforçando essa informação, o teto da calção é no máximo o valor equivalente a 3 aluguéis. Isso. Ok? Não pode ser mais, pode ser menos, o que ficar combinado ali entre as partes, tá? Sim. Essa calção, ela é devolvida, no final do contrato ela é abatida, como geralmente é feito isso aí, o que é que prevê? Em relação à calção, existem algumas observações curiosas para a gente falar, né? Primeiro, em relação à devolução. Essa calção ela é depositada, é uma garantia, é um dinheiro que é do locatário. Então, essa calção ela é depositada numa conta poupança, né? E ela é devolvida no término da locação com o reajuste da poupança. Então, assim, é uma poupança, não deixa de ser uma poupança forçada, né? A maioria dos locatários reclama, eu tenho que dar 3 calções, não sei o que e tal, mas aí no final da locação ele falou, agora eu estou recebendo esse dinheiro está né, guardado, que eu não contava. E existem algumas interpretações, inclusive a lei prevê isso, da utilização desse calção, né, dessa calção, né, quando combinado entre as partes, para sanar, de repente, os três últimos aluguéis, quando você não tem inadimplência nenhuma durante o processo de contrato. Isso tem que estar em contrato também. Isso é saudável? Não. Eu acho que eu particularmente não convenço nenhum proprietário a colocar em contrato que esse calção pode ser utilizado para o pagamento das 3 últimas parcelas, beleza, das 2 últimas parcelas. Concordo. Existe um problema em relação a isso aí que o Hugo está falando, que é, uma vez que você utiliza essa calção para bater os 3 últimos aluguéis, depois que o inquilino entrega o imóvel, se o imóvel estiver ali todo deteriorado, sim, você fica ali sem garantia nenhuma para fazer os reparos que são necessários. Exatamente. Não tem mais garantia. Exato. E quando você muda, na verdade, a destinação, né, desse recurso que fica lá como garantia, você deixa ele ter uma garantia, né? Então, assim, porque se a gente tem que lembrar que no final da locação existe um processo de devolução do imóvel. Esse processo com vistoria, que é um outro assunto que a gente vai conversar aqui também, e que necessita muitas vezes de algum reparo, de algum, né, no imóvel, e que essa calção pode ser fundamental justamente para sanar esse problema no imóvel. Eu tive até, aproveitando que você está falando, a gente teve numa situação de um contrato recentemente, discutindo um contrato com um advogado de uma das partes, e o cara muito bom, muito eloquente, ele dizia, rapaz, eu tô habituado a desmanchar coisa errada, porque o pessoal acredita que quando ele fecha um negócio, ele vai para a conclusão do negócio, acredita que tá tudo ótimo, quando lá na frente, na verdade, isso é o papel do advogado, né? Ele tem que pensar no pior cenário. Não, mas você vai estar pensando negativamente? Não, você imagina. Se eu pegar se eu pegar esses últimos aluguéis aqui, pegar a garantia que eu tenho, que é a calção, aí eu pego a garantia que eu tenho e vou dizer, olha, inquilino, não precisa pagar os 3 últimos não, a gente desconta aqui. E quando eu receber o imóvel não está do jeito que eu entreguei. Isso a gente tem que sempre lembrar das possibilidades do cenário não favorável. Sim. É isso. E a única coisa que garante, como o nome já diz, é a garantia contratual. Sim, e o momento exato para a devolução dessa calção é justamente no momento da assinatura da rescisão contratual, do extrato. Então, assim, quando você parte para uma assinatura... já fez vistoria. Tudo lá atrás está resolvido. Então, assinar, devolver o dinheiro... corrigido, bonitinho. Exatamente. Para fechar esse assunto de garantias, a gente falou aí sobre 2 especificamente, né? Não entramos aí na terceira, que seria o seguro, enfim, capitalização. É o mais atual, né? É o mais atual. Que tem vindo aí. Mas, enfim, para fechar isso aí, o proprietário pode fazer um contrato de locação sem garantia? Sim. Pode. Ok? Não é o indicado, não é a sugestão. A sugestão é que ele coloca ali no contrato alguma garantia, né, para se tiver algum problema, mas ele pode fazer sem garantia, tá? E aí, se ele for fazer,
com garantia, ele pode usar aqui uma dessas 3, né, que aí o seguro tem as suas variantes, digamos assim, agora, né? Avançando agora para aquele outro aspecto que você ia falar, né, caso o cara queira usar a caução para abater os últimos 3 meses, você tinha falado sobre a vistoria, né? Entrando nesse aspecto de vistoria, é importante que seja feita uma vistoria tanto de entrada, né, um laudo de vistoria de entrada, como uma vistoria de saída, não é isso? E por que isso é importante? É tão importante essa vistoria que hoje tem empresas especializadas nisso, né? Inclusive é uma grande indicação. Eu acho que o que a gente tem praticado bastante lá no escritório, acho que vocês também têm bastante experiência nisso, é na terceirização da vistoria. Não que seja obrigatório. Tá? Não, a gente pode fazer um processo de vistoria, inclusive as duas partes podem fazer uma vistoria sem interferência da imobiliária. Mas a indicação atual, principalmente para imóveis que tenham mobília, para imóveis mais complexos, é que seja contratado uma empresa de vistoria profissional. E aqui para nós, amigos, sai barato, porque o serviço é muito minucioso, eles detalham tudo. A gente teve a última vistoria que eu peguei de uma empresa dessa, tinha 130 fotos do imóvel, um apartamento de 70 e poucos metros quadrados. Então, a vistoria é muito importante, respondendo o que você falou, é muito importante na entrada, que é o que mostra do modo que o imóvel está sendo locado, está sendo entregue, e a vistoria de saída que confronta com a vistoria de entrega como o imóvel está sendo devolvido. E pasmem, acerca da importância da vistoria, eu já peguei casos aqui na imobiliária de inquilinos que trocaram a porta. Né? Então ele foi devolver o imóvel com outra porta, e quando a gente foi ver analisar a vistoria de entrada, confrontar com a de saída, a gente viu, não, a porta não era essa, né? Era uma porta de um MDF maciço, está colocando aqui um MDF laminado, o que aconteceu, né? Então, existem casos aí absurdos, acho que vocês têm casos aí na imobiliária de vocês, pessoas que trocam lá as louças, enfim, vários casos. Então, por isso que é importante demais uma vistoria minuciosa, tanto de entrada como de saída, não é isso? Exatamente. A vistoria, eu costumo dizer que é um direito do locatário. A vistoria ela é tão importante para o locatário como para o locador, mas muito mais importante para o locatário, porque ali naquele momento ele consegue, o locador muitas vezes já sabe todos os defeitos que aquele imóvel tem, o locatário não, ele está entrando ali, então tudo para ele é novidade. Então é importante que essa vistoria, primeiro ponto, ser terceirizada, porque você já tem de cara uma isenção, né? Então, imparcialidade. É isento, existe uma imparcialidade disso. E até pelo próprio serviço daquela pessoa que está prestando aí, como você falou. E ela faz com que o locatário tenha conhecimento de todos os defeitos, de tudo que o apartamento tem, que seja visível. Claro, vai, assim, não quer dizer que uma vistoria que ele faça ali, que amanhã não aconteça um problema que possivelmente já estava encaminhando para acontecer. Mas diminui vícios ocultos, né? Mas diminui muito os riscos. Muito, então se diminui muito. Isso não quer dizer, acho que vale a pena ressaltar, que um imóvel com um determinado vício ou com um determinado problema, ele não possa ser alugado. Ele pode, desde que esteja em conhecimento, né? Eu estou alugando o imóvel hoje, ele está com a pia com um probleminha, tantas lâmpadas estão queimadas, o imóvel tem 20 lâmpadas, eu tenho 2 queimadas. Isso não impede a locação, desde que esteja registrado lá na vistoria, né? Porque tá dando ciência das partes e as partes estão aceitando daquele modo. Exatamente. E o que não pode é ser pego de surpresa. Sim. É a gente alugar ou o locador mostrar o imóvel como se estivesse perfeito e o inquilino passar lá o seu 1 ano ou 2 anos e tal, e quando for devolver, o locador cobrar como perfeito. Exatamente. E é importante, tão importante quanto ter nessa vistoria, eu acho que a maioria das empresas que prestam serviço exclusivamente de vistoria é que essa vistoria venha acompanhada de um laudo, né? Então, que ela tenha constando ali naquela vistoria o tipo de porta, né, como você falou, de janela, se tem alguma mobília, o sofá da marca, a TV, então é importante que tenha isso
E se for um apartamento mais completo, é importante que seja testado também a funcionalidade de todos os equipamentos que fazem parte daquela locação. Sim. Então isso é um assunto muito sério. Né? Então isso vai evitar qualquer tipo de problema futuro. Porque a vistoria, quando você compara, como você falou, quando você faz o comparativo da vistoria, é muito fácil. Quando você faz a vistoria inicial, você tem a vistoria final. Porque praticamente a sua vistoria final é o comparativo da sua vistoria inicial com o estado que o apartamento se encontra. Confrontar um com a outra. Então você confronta e é fácil você fazer. Identificar. Então é um procedimento... E você consegue ver as responsabilidades, tanto do locador que já entregou daquele modo, e do desgaste que houve também no longo do tempo, o inquilino devolvendo o imóvel com algumas características diferentes do que recebeu. Né? Então o locador vai poder cobrar naquele momento, e aí, voltando, a caução serve para isso. Exatamente. Perfeito. Avançando agora para o final, a gente já falou aí de várias dúvidas, vão ter várias outras dúvidas aí, mas eu acho que essas são as principais, são as que chegam mais para mim, talvez sejam... É o nosso cotidiano, né? São as principais dúvidas. Tem uma última ainda que eu queria falar, a gente já falou sobre isso em um dos episódios anteriores, né? Na verdade a gente falou sobre o problema disso, né? Que é em relação ao reajuste dessa locação. Então, qual é o índice que é usado, em que período esse contrato vai ser reajustado. A gente em um dos episódios falou sobre o reajuste através de IGPM, né? Pegando até aquela alta de IGPM, o problema que teve em relação a isso aí. Se você tem dúvidas sobre esse episódio aí, um dos episódios anteriores, volta aí que tem lá o episódio falando sobre a alta do IGPM. Mas vamos lá. Falando sobre esse reajuste, em que prazo se dá e qual o índice que geralmente usa? Eu já falei aqui, o índice geralmente é o IGPM, né? O índice... Que não é obrigatório que seja o IGPM. Não. O índice é praticado no processo de locação é o IGPM de cara. Inclusive no episódio a gente já explicou por quê, né, que ele é praticado. Mas como é que é feita essa conta do reajuste? A locação, quando você dá início, seja um contrato base de 30 meses, então você começa com uma locação de um valor X e quando dá 12 meses dessa locação, isso está em contrato também, né? Você faz o reajuste em cima do índice que foi aplicado naquele contrato. Se for IGPM, você vai pegar o acumulado dos últimos 12 meses, né, para aplicar no 13º, que seria o subsequente. Né? Então, é por isso essa confusão e essa agonia, né, e essa problemática toda de você tentar reajustar pelo IGPM, que hoje ultrapassou 34%. Se eu não me engano. Em alguns contratos já estão começando a fazer por IPCA, e aí eu vi esses dias alguns economistas falando que pode ser arriscado fazer por IPCA, que talvez seja melhor manter IGPM. Mas enfim, o que a gente quer frisar aqui é que esse contrato de locação ele é reajustado após 12 meses, né? E o índice vai ser estabelecido ali no contrato. E a negociação, geralmente, ela vai correr para onde está melhor, né? Então, a gente tem uma demandada grande, a gente tem uma debandada grande do IGPM para o IPCA hoje, que se amanhã essa situação se reverter, a gente tem aquele gado voltando tudo com o IGPM. Então, eu acho negociação. Eu tenho visto contratos atuais provocados pelo esse aumento, né, do IGPM. Eu tenho visto, a gente está, inclusive, com um caso... nesse momento lá no escritório de um imóvel comercial que está se convencionando, está se combinando entre as partes de limitar a um percentual. Então a gente colocou, as duas partes estão combinando, são duas pessoas muito esclarecidas, clientes excelentes, e a gente está combinando, provavelmente o contrato vai sair nessa situação. Um teto ali. Coloca-se o IGPM porque uma parte queria o IPCA e a outra parte queria o IGPM. E aí convencionou-se que coloca-se o IGPM, mas colocando um teto no contrato. Então vai ser o IGPM, nesse caso específico, será o IGPM, mas com um teto de 10%. Ele não vai poder ultrapassar 10%. Já vi casos assim. No contrato. Isso é muito razoável, né? Comum de acontecer. E é prudente que se faça dessa forma. Beleza, pessoal. Então, eu acho que teve assunto demais, muito pano para manga. A gente poderia falar de várias outras dúvidas, mas vamos deixar isso com você. Se tem mais alguma dúvida que não ficou sanada, comenta aí. Manda no direct lá do nosso Instagram ou comenta aqui embaixo no YouTube e será um prazer responder e tirar essa sua outra dúvida.
Não é isso? É isso aí. E lembrando a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, nos segue nas redes sociais e será sempre um grande prazer atendê-los. Valeu, pessoal. Esse foi o nosso 9º episódio. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que todos tenham gostado. Vai lá, sugere novos temas pra gente nos próximos episódios. E um brinde ao Resenha Cast. Avançando agora para aquele assunto que você já ia tocar. Encontrei isso na internet sobre real. O seguro tem as suas variáveis. Que real. Não, é isso Deixa mesmo. eu mudar pra ver se fica melhor. É porque eu introduzi... Deixa eu mudar pra ver se fica melhor, que eu acho que você Eu alonguei. entrou em outros tempos. Não, eu ia falar sobre isso. Arrodeou demais. Isso é muito importante. A gente consegue... isso é importante, a gente... Sim. A gente é habituado ou melhor. Aproveita, enche aqui. Não, outro... merda, viu? Acho que não vale a pena dizer isso não, né, bicho? Não. Você tá complicado. Qual é a palavra que eu tô procurando? Arrodeou demais.